que nesse momento nós estamos tendo o quarto turno das eleições. O Bolsonaro perdeu o primeiro, perdeu o segundo, mesmo colocando a Polícia Rodoviária Federal e tudo que ele conseguiu para tentar ganhar. Teve o golpe de Estado, a tentativa do dia 8, e agora tem as CPIs, né? E mais isso que aconteceu ontem, o desconvite ao ministro Carlos Fávaro, né? Essa descortesia de agrotrogloditas, não são todos as pessoas do agronegócio, mas os agrotrogloditas, os mesmos que não viajaram para a China, os mesmos que continuam bolsonaristas, que querem fazer motociata, que não descem do palanque, entende? Então, eu diria ao Salles que a gente poderia abrir outras CPIs, né? Por exemplo, a CPI do trabalho escravo. Está aí todo dia denúncias de trabalho escravo no nosso país. A CPI do agrotóxico, a CPI da grilagem de terras que é praticada, a CPI da mineração ilegal, mas não se abre. Só se abre aqueles que lutam pela reforma agrária no nosso país, uma luta legítima e justa, da qual a CPI não vai ter o que apontar, simplesmente porque financiadores, cooperativas já foram investigadas e nunca vão achar nada, porque essa é uma luta dos de baixo, do povo brasileiro, pela reforma agrária. E quem continua morrendo no campo, está aí o relatório da CPT, Comissão Pastoral da Terra, são os sem terra, são os camponeses. O ano passado, 47 assassinatos no campo computados. Olha, eu não acredito. Acho que nós temos ali, primeiro, evidentemente, responder à sociedade, como eu já disse, a essas perguntas, que a sociedade brasileira, a classe média, os agricultores, a sociedade nas cidades também, estão muito preocupados com esse desrespeito à propriedade privada, a esses crimes que estão sendo praticados, e esses crimes são praticados não só no campo, com esses movimentos, parte deles, pelo menos, MST, Frente Nacional de Luta, mas também nas cidades, com o MTST, que invade propriedades em área urbana. Esse desrespeito à propriedade privada, depredação, crimes e até extorsão, como ficou provado aqui em São Paulo, através do inquérito da Polícia Civil, que prendeu José Rainha. Prendeu José Rainha por quê? Porque ele estava extorquindo proprietários rurais. Eles ligavam para o proprietário e diziam, olha, ou me paga tanto, ou eu vou invadir a sua área amanhã. Isso está comprovado em áudios, né? Foi preso em flagrante. Portanto, essas questões todas vão ser desnudadas na CPI. A CPI pode avançar, evidentemente, para quem organizou isso, quem arranjou o financiamento, quem tem feito a coordenação dessa logística. Importante também identificar quem tem se omitido, porque não são apenas as autoridades federais, tem também as autoridades estaduais que, diante dessas ocupações, diante até da ameaça de esbulho possessório, né, poderiam e deveriam, por lei, estar agindo e não estão. Portanto, isso também vai ficar claro. E, por fim, me parece extremamente importante que a gente tenha como meta uma proposta para solucionar esse problema de uma vez por todas. Quando o meu colega Ivan Valente comenta que nunca houve reforma agrária de verdade no Brasil, é uma crítica que ele acaba fazendo indiretamente ou diretamente ao governo do PT, porque o Lula foi presidente do país por 8 anos e a Dilma por mais 6, além dos 8 do Fernando Henrique. Portanto, se não houve reforma agrária até agora, a culpa é desses governos. Fernando Henrique, 8 anos, Lula, 8 anos e 6 da Dilma. E aí vem a constatação. A alternativa talvez seja rediscutir o conceito de regularização fundiária para que atenda soluções, não só no campo quanto na cidade, mas discuti-lo de maneira equilibrada, propositiva, ouvindo todas as partes, entendendo que este é um problema que assola o país de norte a sul. Veja, primeiro eu queria fazer uma defesa do MST, que eu conheço, entende? Que eu conheço desde 1984, sei do trabalho deles, conheço o que se produz nos assentamentos, é agricultura familiar, entende? É o suco de uva, é o arroz, é o café, entende? É toda a alimentação que chega nas escolas, na merenda escolar. Só a produção, eles colocaram 2,8 mil toneladas na época da pandemia para doações. Eles conseguiram fazer 2 milhões de marmitas na pandemia para pessoas, moradores de rua das periferias.
O MST hoje é agroecológico. O MST preserva, o MST é contra os agrotóxicos que são venenos, que no governo Bolsonaro foram liberados aos milhares, 1.600 agrotóxicos liberados. O MST combate o garimpo no campo, o contrabando de madeira, Salles, entende? Combate o desmatamento. Então, essa ideia, um pedaço de terra, entende? Veja essa questão da Suzano. Vamos conversar. Tinha um acordo com a Suzano por 700 hectares de terra. Não foi cumprido o acordo. Eles ocuparam para negociar. Sabe quanto de propriedade a Suzano Celulose tem? 1,2 milhão de hectares de terra. Aí não teve violência nenhuma, não. Eles colocaram lá e sentaram para negociar em seguida. Então, o que acontece no Brasil é o seguinte, é que você tem uma visão que vem há muito tempo. Quando eu falo da reforma agrária, não estou falando de agora, estou falando de antes, do latifúndio. Vai ver lá o cabra marcado para morrer do tempo do Julião, na Paraíba. Como é que se trata o trabalhador do campo fazer reforma agrária? E no Lula mesmo, a maioria das CPIs foram no governo do Lula, porque o governo do Lula era solidário à reforma agrária. Agora, a resistência dos latifundiários num país que um cidadão só é capaz de ter uma propriedade do tamanho do estado de Sergipe e não paga ITR, Imposto Territorial Rural, que é irrisório no nosso país, porque, na verdade, o agronegócio exportador se julga o campeão das divisas nacionais. É o contrário, entende? Eu não vou dizer que todo o agronegócio... Eu participei do Código Florestal. Eu sei o que foi a posição da sociedade brasileira para o progresso da ciência, entende? 24 votos a 1, entende? E eles votaram de qualquer jeito para anistiar 94% do desmatamento no nosso país. Então, eles não estão aparelhados para discutir a crise climática, eles não estão aparelhados para garantir a mesa do trabalhador. E o que foi feito ontem, lá no AgriShow, e se tiver a motociata do Bolsonaro, vai ficar pior, porque vai ter palanque lá para essas coisas, foi o seguinte: em vez de discutir financiamento agrícola, pesquisa e etc., o que vai se fazer lá é palanque para o bolsonarismo quarto turno. Isso não serve à nação brasileira, entende? Aqui o que vai servir à nação brasileira é esclarecer quem foram os financiadores, os golpistas, os terroristas que tentaram violentar o Estado Democrático de Direito brasileiro e continuam insistindo nessa tecla. Enquanto nós não garantirmos que essas figuras responderão pelos seus crimes e vão parar na cadeia, o principal deles continua solto e foi recebido lá pelos agrotrogloditas, vai ser recebido segunda-feira em Ribeirão Preto. Isso que é o mal para o Brasil. É isso que a sociedade não precisa, entende? É das mentiras do Bolsonaro e das joias dele também, viu, Salles?